O tema que me foi proposto foi a atuação do Ministério Público nos executivos e nos legislativos. A ideia é falar, né, conduzir a fala a partir da visão da implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse é o nosso foco, né? O foco é a arrecadação municipal e a obrigatoriedade que o município tem de implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O evento aqui, focado para prefeitos e gestores legislativos e gestores municipais, certamente tem um viés de não só orientar, de demonstrar a obrigatoriedade, mas de deixar muito claro a responsabilidade individual na implantação dessa política nacional. Falando um pouco do porquê da intervenção do Ministério Público nessa questão, nós temos um sistema, hoje o nosso sistema de poder ele é dividido, né? Ou seja, nós não temos mais aquela figura de uma única pessoa que faz tudo, que manda em tudo, que era o rei, né? Nós temos uma divisão bem clara entre a função legislativa, entre a função do executivo e entre a função do judiciário. A função típica do legislativo, fazer as leis, do executivo, implementar, e do poder judiciário, julgar quando ocorre um descumprimento dessa lei. Essa é uma divisão clássica de poder. Só que hoje, essa divisão ela já não ocorre de uma forma tão estagnada como eu coloquei. Hoje, todos esses poderes exercem funções que vão além da função típica que eles têm na divisão clássica de Montesquieu. Hoje, todos esses poderes exercem funções atípicas que envolvem atividades dos outros poderes. Então, por exemplo, o poder legislativo hoje, ele estabelece o valor do seu orçamento, dos seus gastos que vão ser feitos anuais, ele faz contratações, ele faz licitações, ou seja, ele exerce atividades que na sua origem seriam típicas do poder executivo. E aí vem a questão do Ministério Público. O que é o Ministério Público? Hoje é um quarto poder dentro da nossa sociedade, ele é um ombudsman, um fiscal da lei pura e simplesmente. Qual é o papel que o Ministério Público tem? Pela nossa Constituição, a atribuição que foi dada ao Ministério Público é de um órgão que tem a finalidade ou tem a função principal de defesa dos interesses da sociedade. Todas as vezes que eu tenho a infringência ou que alguém viola um direito coletivo da sociedade, não estou dizendo daquele direito individual, onde eu alugo uma casa para uma determinada pessoa. Aquela determinada pessoa não me paga o aluguel, eu tenho um conflito, eu tenho um descumprimento de um contrato. Isso é um interesse puramente individual. Mas todas as vezes em que eu tenho a violação de um interesse coletivo, cabe ao Ministério Público fazer a fiscalização do porquê ou da não atendimento àquela determinação legal ou da infringência àquela obrigação legal. Portanto, o Ministério Público hoje, se não pode ser considerado um quarto poder, ele exerce uma função de um poder fiscalizador. Eu queria trazer um panorama, ou pelo menos um pensamento, um diagnóstico, do porquê nós estamos discutindo a implantação de uma política nacional de resíduos sólidos. Se os senhores pegarem uma imagem, qual é a imagem que os senhores têm de resíduos sólidos? Muitos vão de cara já pensar naquela imagem do lixão a céu aberto, com crianças, aves em cima do lixo, pessoas fazendo a catação daquele material aquele material sujo, o lixo que é produzido pelo município. Isso está diretamente relacionado ao desenvolvimento da nossa sociedade. O crescimento, ele gera uma necessidade hoje de que nós tenhamos um desenvolvimento sustentável. E aí vem uma questão que é muito complicada, e os prefeitos certamente vivenciam isso no seu dia a dia, que é um aparente paradoxo. Ou seja, é possível eu ter desenvolvimento e esse desenvolvimento ser sustentável? Quer dizer, hoje
os que acompanham um pouco mais de notícia internacional vão ver a situação da China. Um alto grau de desenvolvimento, o maior do mundo. Ele ocorre de forma sustentável, ambientalmente falando? Evidente que não, na medida em que eles estão com sérios problemas, os índices de poluição estão entre os maiores do mundo, os índices de poluição atmosférica, de rios, ou seja, a perda da qualidade de vida pelo desenvolvimento não foi possível. Mas ele é um aparente paradoxo, né? Por quê? Quando eu falo em desenvolvimento sustentável, na realidade, na sua maior parte, o que eu tenho? Eu tenho desatendimento de aspectos ambientais. Ou seja, eu faço crescimento pelo próprio crescimento com o desatendimento de aspectos ambientais, dando sempre uma ênfase maior ao peso econômico da decisão. E quando eu falo isso, que às vezes é muito um conflito que os municípios enfrentam, o governo do Estado, o governo federal, e aí vem um aparente paradoxo, que é você crescer infringindo o mínimo possível a questão ambiental. É lógico que todo desenvolvimento, ele implica numa agressão ambiental. Eu não tenho como criar um novo loteamento no município sem fazer toda uma movimentação de terra, sem derrubar árvores, sem, muitas vezes, fazer transposição de corpos d'água, pontes sobre riachos. Eu não tenho, portanto, como atrair indústrias e não gerar algum tipo de poluição. Se não for diretamente pela indústria, é indireta pela movimentação de caminhões, pela movimentação de pessoas no município, que vão gerar resíduos sólidos para aquele município onde elas têm. Mas a gente coloca que esse paradoxo aparente, ele é uma aparente antinomia, portanto, um aparente paradoxo. Na medida em que a mudança da expansão quantitativa, ou seja, aquele crescimento desenfreado, ele tem que ser reproposto por uma expansão qualitativa, ou seja, através de desenvolvimento. Essa é a ideia. E a ideia por trás disso, nessa definição da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, é que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem às próprias necessidades. Na nossa Constituição Federal, que é a principal lei do nosso país, qual é a definição de meio ambiente? A definição que é trazida pela Constituição é que é um direito coletivo que deve ser preservado por toda a sociedade ou Estado, portanto, diga-se governos em todas as suas esferas, não só para presente, como para a futura geração. Trazendo um pouco para a lei na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A não implementação e a necessidade de uma lei nacional que viesse a disciplinar essa questão, ela vem dar uma nova coloração ou uma nova ideia de gestão para esse desenvolvimento sustentável que não era feito pela grande parte dos municípios do Brasil. O que significa que aquela determinação de preservação de meio ambiente para presente e para futura geração, depois de 26 anos aproximadamente, ainda não foi ou não está em vias de ser cumprida. Na sua maioria, ainda está em vias de ser iniciada. Bom, trazendo um diagrama legal do tratamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós vamos verificar que isso não é novidade. Ou seja, a preservação ambiental, essas obrigações que foram colocadas aqui pelos palestrantes que me antecederam, de que a geração de um resíduo gera para o seu gerador a obrigação de pagar ou de cuidar por aquele resíduo, já era previsto em 1981. Portanto, isso não é uma novidade legal. Isso pode ser uma novidade de implementação, mas não é uma novidade legal. Ou seja, nós já teríamos essa obrigação desde 1981. E a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, nesse aspecto, ela se divide na Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Política Nacional de Saneamento Básico, aonde os resíduos sólidos são um dos elementos, porque o saneamento básico, a gente sempre lembra de esgoto, como foi colocado aqui. Só que o saneamento básico, ele inclui tratamento de água, ele inclui saneamento básico, não só urbano, mas rural também,
ele inclui destinação adequada de resíduos sólidos e, como o doutor Antônio falou, ele também prevê a macrodrenagem. E aí, tudo isso envolvido na Política Nacional de Educação Ambiental. Isso é tão novo que, usando um exemplo pessoal meu, eu me lembro de começar a separar resíduos, separar os recicláveis na minha residência, aproximadamente há uns 20 anos atrás, quando eu estava já da metade para frente da faculdade. Eu não tenho a memória, se os senhores puxarem na memória dos senhores, acredito que a maioria tenha isso muito próximo a isso, de que nós não tínhamos, a cultura era, tudo ia para dentro de um lixo comum. Essa consciência de que eu tenho que separar determinados resíduos que eu faço a geração em casa, para que eles possam ser reutilizados, é um dado de realidade mais recente na nossa vida. Isso passa por um processo de política de educação ambiental. E a política de educação ambiental, muitas vezes, ela é imaginada por nós como a educação infantil. Quando os maiores geradores de poluição não são as crianças, somos nós. Somos nós que damos presentes em grandes embalagens, somos nós que fazemos a compra do supermercado e geramos os resíduos para fazer o alimento do nosso diário. Portanto, somos nós que fazemos a geração do resíduo. Então, a educação ambiental, ela não pode ficar restrita, única e exclusivamente, à educação infantil. Esse é um processo que nós temos que enfrentar gradativamente. E isso é um processo que ele não consegue abranger a cidade como uma identidade única, o município como uma identidade única. Porque as diferenças socioculturais, econômicas que existem dentro do município, geram formas de destinação e de educação ambiental também diferentes. Na medida em que a consciência ambiental, ela nem sempre é distribuída igualitariamente entre todos da sociedade. Então, eu tenho que, dentro da educação ambiental, trabalhar também diferenças socioeconômicas dentro do município, para que isso eu consiga atingir essa meta. Bom, princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esses princípios, né, já estavam todos previstos naquela lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981. Ou seja, primeiro princípio, da precaução. Eu não posso, se eu não tenho conhecimento científico, se eu não tenho estrutura adequada, gerar uma poluição, se eu não consigo saber efetivamente as consequências daquela poluição. Portanto, a precaução, ela prevê que eu não possa, eu tenha que evitar todo ato tendente a gerar uma poluição, se eu não tenho conhecimento científico e condições de remediar, de reverter aquela situação. Princípio da prevenção, também envolvido na mesma situação, né? Princípio do poluidor pagador. Esse é um dos principais princípios. Quem é o gerador de resíduos no município? Sou eu, é você, é você. Nós somos, de alguma forma, ou estamos dentro da relação daqueles que são poluidores. Se eu vou ser atendido no hospital, ou numa clínica particular, e vai ser utilizado uma seringa, uma gaze, eu estou com um ferimento, eu gerei um produto com sangue, portanto um resíduo de saúde. Quem foi o poluidor? O atendente ou fui eu que gerei aquela poluição? Quanto eu gero de poluição dentro na minha residência diariamente? Os senhores calculem o volume que os senhores têm diariamente em termos de resíduos separados e aqueles... os resíduos urbanos, pura e simplesmente, né? Resíduos orgânicos e aqueles recicláveis. Quem é o poluidor? Quem está gerando aquele resíduo? Somos nós. Lógico, há os grandes geradores, supermercados, indústrias, mas estamos focando em nós. Nós somos os geradores. Portanto, se nós somos os geradores, nós somos os poluidores, nós temos que custear o valor da poluição que eu estou gerando. Ou pelo menos eu tenho que custear a destinação, o recolhimento, o tratamento e a destinação final
da poluição que eu estou gerando. Nós transferimos isso facilmente para as indústrias, não é isso? Ou seja, chega uma indústria, chega uma usina no município, a usina, o cortador de cana está... o plantador está queimando a sua cana para tirar a palha, está gerando uma poluição. Eu quero que ele seja culpado por estar gerando aquela poluição. Uma indústria aqui lança um determinado produto químico num corpo d'água. Eu quero que ele seja culpado. Mas eu não me reconheço também na condição de um poluidor e que, portanto, um responsável pelo pagamento da destinação final desse produto. A questão do desenvolvimento sustentável, que eu já falei, nós temos que ter, um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos é justamente nós gerarmos não só crescimento, mas desenvolvimento adequado. E o direito à informação, ao controle, à informação e ao controle social. Ou seja, essas discussões da Política Nacional de Resíduos Sólidos, não é à toa que foram feitas audiências públicas em cada um dos municípios, elas têm que passar necessariamente pelo controle social. Ou seja, cabe à sociedade discutir, já que ela é a própria poluidora, discutir os meios, as maneiras, as formas adequadas de tratar dessa poluição. E o direito à informação, ou seja, todos esses custos, né, aquilo que foi falado pelo Carlos no início, quando ele estava tratando daqueles levantamentos do gasto da iluminação pública, todos esses custos têm que estar disponíveis facilmente. A população tem que enxergar que isso não é gratuito, ou seja, que isso tem um valor muito elevado para o município. Vou tratar de alguns problemas, que alguns já foram falados pelos meus antecessores, mas alguns problemas na implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A primeira questão é a periodicidade de revisão. Fiquei contente em saber que o CONSAB acabou acatando uma sugestão nossa do Ministério Público, porque a lei prevê que a revisão do plano ocorra com uma periodicidade mínima de 4 anos. Agora, para todos nós, sociedade, Ministério Público, Executivo, Legislativo, isso tudo é novidade. É novidade enquanto ações pré-determinadas que nós vamos ter que cumprir. Se é uma novidade, a revisão, de acordo com o plano plurianual, pelo menos a cada 4 anos, ela se torna muito longínqua, ou seja, em 4 anos eu gero uma produção de resíduos sólidos muito grande para eu fazer uma correção de rumo só depois de 4 anos. Todos aqui são, a grande maioria são todos na área de gestores municipais, legislativos, executivos, membros de prefeitura, todos sabem, eu tenho que elaborar meu plano plurianual, a minha lei orçamentária anual. Então, qualquer correção de rumo que eu tenho que fazer no meu plano, e quando eu digo correção de rumo, eu digo o seguinte, eu faço uma identificação, por exemplo, que para eu efetivar melhor o meu plano, eu tenho que adquirir um determinado veículo, ou um determinado maquinário, ou determinadas contratações, para melhorar a eficiência daquela gestão de resíduos. Isso eu só vou conseguir fazendo, prevendo esse gasto na lei orçamentária. E essa lei orçamentária é realizada anualmente. Como é que eu vou fazer essa identificação só depois de 4 anos, para implementar depois no 5º ano? Portanto, a revisão ela tem que ser com uma periodicidade maior. Eu acho que a periodicidade de 2 anos ela é válida, sempre lembrando que, criadas comissões permanentes, possa haver uma periodicidade até anual. Preferencialmente, sempre revisando antes da lei orçamentária, do encaminhamento das leis orçamentárias anuais dos municípios. Bom, resíduos sólidos de saúde e o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Foi bem falado aqui, tanto pelo Carlos quanto pelo Antônio, né, que nós temos, os municípios, eles têm a obrigação de arrecadar. Por quê? Porque hoje os municípios têm obrigações a mais, excessivas ou não, é uma valoração que todo mundo pode fazer, mas tem obrigações a mais perante toda a sociedade. Eu não tenho como fazer frente a essas obrigações se eu não criar mecanismos de arrecadação.
essa visão que nós temos paternalista, que foi colocada aqui, e eu refriso ela, de que o Estado tem que me dar tudo, é uma visão puramente equivocada, na medida em que eu, como o Estado, ele tem um limite de endividamento, ele tem um limite de gastos. E os gastos que ele faz têm que ser suportados mediante arrecadação. Não existe uma outra fórmula, seja a arrecadação federal, estadual, seja a arrecadação municipal. Portanto, o Estado e o município, a União, né, quando eu falo Estado de uma forma geral, focando no município, ele tem que criar mecanismos de arrecadação para fazer frente à obrigação imposta por essas legislações. No caso específico de resíduos sólidos de saúde, é importante avaliar o seguinte: a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, ela fala o seguinte, que as etapas sobre responsabilidade do gerador, e aqui inclui o gerador dos resíduos de saúde, que forem realizadas pelo poder público, serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis. Eu concordo aqui com o que o Antônio falou, que no caso da contribuição de iluminação pública, eu não acho ela uma faculdade do município. Por quê? Porque para ela ser uma faculdade, o município deveria comprovar que ele consegue abrir mão de ter aquela verba, aquela arrecadação a mais. Se ele não consegue fazer, nós sabemos que não consegue, essa faculdade vira uma obrigação. Vira uma obrigação, eu vou falar um pouco mais à frente também sobre isso, na lei de responsabilidade fiscal, gera uma obrigação porque se ele não implementa, ele está abrindo mão de arrecadação. Portanto, ele está infringindo a lei de responsabilidade fiscal. Bom, no caso da lei de gerenciamento de resíduos sólidos, portanto, na política nacional, essa obrigação não está nem como faculdade. Ela diz o seguinte, que as etapas sobre responsabilidade do gerador que forem realizadas pelo poder público serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis. Portanto, se nós voltarmos num quadro que a palestrante anterior, da RESE, que apresentou, nós vamos verificar o seguinte: os municípios consorciados do CONSAB gastam hoje em torno de R$1 milhão, arredondando o número, em resíduos sólidos de saúde. Ou seja, o município vai, ele recolhe, ele transporta e ele dá a destinação final desse resíduo sólido. Pelo cálculo que o Dimas comentou, aproximadamente, isso varia de município para município, 50% desse resíduo é do município. UBSs, hospital municipal, postos de saúde. Portanto, 50% desse valor, efetivamente, foi gerado e, portanto, é obrigação do município, algo em torno de 500 milhões ano. Os outros 500 milhões de reais ano são obrigações dos particulares que geraram. Na prática, qualquer clínica que gerar esse resíduo e for ter que pagar por esse serviço, que hoje não é pago em nenhum dos municípios, é lógico que ela vai embutir isso no preço do serviço dela. E eu volto na questão da discussão do princípio do poluidor-pagador, ou seja, quem gerou custeia o seu pagamento. Agora, o que não pode, e essa implementação ela tem que ser o mais rápido possível, é o município. Em todos os municípios da região, já tem plenamente identificados os seus pontos de geração de resíduos sólidos de saúde. Eles sabem aonde quanto é arrecadado semanalmente e mensalmente em termos de quilos, portanto, ele tem o valor de um contrato de quanto custa a tonelada. Calcula-se e chega no valor. A forma de cobrança, disciplina-se por lei municipal, vai se emitir um boleto no final do mês, vai ser cobrado trimestralmente para facilitar a arrecadação, vai ser feito semestralmente ou anualmente, não sei. A questão é que você não pode, e o gestor público não pode, custear um serviço que a própria lei determina como obrigação de outro. Isso o gestor público não pode fazer sob pena de responsabilidade, que eu vou falar um pouco mais à frente. A outra questão
importante na implantação dos planos de resíduos é a questão da gravimetria e da eficiência da reciclagem. A média nacional de produção de matéria orgânica no lixo fica em torno de 50% a 60%. A gravimetria aqui da região foi focada em Cosmópolis, mas isso futuramente eu acho que tem que ser feito para cada um dos municípios, deu em torno de 50%. Alguns municípios, que o GAEMA, que é o grupo que eu atuo, nós atuamos em 24 municípios da região da bacia do PCJ, na área de meio ambiente regional. Alguns outros municípios que a gente está acompanhando, essa gravimetria, a matéria orgânica está em torno de 32%, 31%, 34%. Por que essa diferença? Quanto mais rica a região, quanto mais rica a cidade especificamente, menor eu tenho o uso de matéria orgânica e maior eu tenho o uso de produto industrializado. Consequentemente, maior a geração de resíduos de embalagem. Se os senhores me perguntarem, mas tudo bem, ótimo, é uma constatação. Eu produzo 50% de resíduos de matéria orgânica. Tá. Aí eu digo, faço o seguinte raciocínio. Quanto que eu gero de reciclado em cada um desses municípios? Porque quando eu estou dizendo que eu tenho 50% de matéria orgânica, a contrassenso eu estou dizendo, eu tenho os outros 50% de matéria teoricamente reciclável. Portanto, de matéria não orgânica, matéria que eu posso encaminhar para reciclagem. E esse levantamento, ele não está levando em conta a matéria que foi já separada previamente, que foi entregue a catadores, em pontos de entrega voluntária. Esse 50%, essa gravimetria, é sobre o lixo recolhido da porta da sua casa. Portanto, o lixo que iria para um aterro industrial. E aí, para desenvolver o raciocínio, os municípios do Consab gastam 10 milhões, arredondando o valor, pelo que foi apresentado aqui, pela RES, 10 milhões por ano com a arrecadação, transporte e destinação final desses resíduos. Se só 50% é matéria orgânica, portanto os outros 50% são matéria reciclável, são matérias passíveis de remuneração. Portanto, nós estamos pagando para alguém recolher 50% do nosso dinheiro. E não imaginem que um grande operador de resíduo como o Estre vai enterrar esses 50%, eles separam. Portanto, você pagou para ele 100%, e ele vai dar um jeito de tirar esses 50% que ele pode reverter em venda. Portanto, ele lucrou duas vezes, com o preço que você pagou e com aquilo que você está deixando, e com aquilo que ele está recolhendo da obrigação que você não cumpriu, que era retirar esse lixo. O que eu estou querendo dizer com essa conclusão é que, na medida em que eu deixo de aplicar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, portanto, o plano municipal que deverá ser aprovado, espero assim, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo mão de arrecadação. Eu estou abrindo mão de receitas que poderiam ser revertidas para outros gastos municipais. Isso é fácil? Não, isso não é fácil. Atingir um percentual total, quase que impossível. Mas aí vem as metas. Quer dizer, eu tenho que, com base nesses estudos, com base na gravimetria, eu tenho que estabelecer quanto que eu quero reduzir de percentual de matéria reciclada dentro do meu lixo. É 5% por ano? É 2%? É 8%? Cada porcentagem que eu estou falando, eu estou refletindo em volumes de milhares de reais para a região. Milhares de reais que deveriam, se eu chegar a atingir 20%, eu estou dizendo numa economia de cerca de 1 milhão de reais entre todos os municípios. Se eu em 2 anos eu chegar a 20%, 3 anos, não sei, eu posso voltar a ter uma arrecadação ou incrementar a minha arrecadação em cerca de 1 milhão de reais. Eu estou falando numa soma total dos municípios, só para arredondar a conta. Portanto, a dificuldade, nós temos duas questões aí
importantes. Nós temos que implementar de forma adequada a reciclagem, e nós temos que fazer a conscientização ambiental através da educação ambiental para que cada vez menos as pessoas coloquem produtos que possam ser reciclados dentro do seu lixo normal, dentro do seu saquinho preto lá, como se coloca. Isso é uma política municipal. Como é que as pessoas vão fazer isso? Saco azul reciclado, saco preto lixo orgânico. Nada de ficar colocando um monte de lixo urbano em saquinho de supermercado reutilizável. Isso gera uma série de problemas. Isso gera problema de contaminação, os saquinhos furam. Isso gera problema de dificuldade de seleção de qual é o lixo efetivo. Eu tenho que padronizar isso de alguma forma. Portanto, a implementação ela está diretamente relacionada à arrecadação que o município vai ter em relação à sua política nacional de recursos. Seja no âmbito de resíduos de saúde, que eu já mostrei, seja no âmbito dos resíduos sólidos urbanos. O de saúde é o imediato, porque eu já sei quem são os geradores, eu já tenho quanto que eles me geram, isso o plano diagnosticou, portanto eu tenho que o quanto antes implementar. À medida em que eu implementar, eu vou estar gerando uma economia de R$500 mil. Se eu conseguir implementar isso, o ano que vem eu tenho R$500 mil de economia. A situação pode melhorar para os senhores. Bom, a outra questão, a questão dos catadores. A política nacional de resíduos sólidos, ela trata muito, ela foi uma política criada também com um viés social muito grande. Na medida em que a existência dos catadores de material reciclado, né, com o encerramento dos lixões e as transformações em aterros controlados, né, pelos órgãos sanitários, essa mão de obra que ia lá no lixão pegar o material reciclado, ela passou a pegar esse material na porta das pessoas. E é uma mão de obra que não pode ser, abre aspas, desprezadas na implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Desculpe. Não pode ser desprezada por quê? Porque o município paga uma fortuna para empresas de resíduos retirarem, transportarem e darem a destinação final daquele material, que a própria empresa vai fazer uma reciclagem, mas não faz qualquer tipo de pagamento ou infraestrutura para aquele que voluntariamente, lógico que ele tenta ganhar um dinheiro com isso, mas que voluntariamente retira o seu material. Apenas para dar alguns dados, né, existem cerca de 12 inserções na lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos sobre os catadores. E coisas muito importantes. Primeiro, os municípios que tiverem devidamente, e vale aqui para a operação consorciada, os municípios que tiverem devidamente organizado os catadores em associações ou cooperativas, primeiro, tem prioridade de financiamento. Segundo, a contratação dessas cooperativas ou associações pode ser feita com dispensa de licitação. Você tira e organiza, muitas vezes isso ligado à Secretaria de Geração de Renda do município, você tira e organiza uma mão de obra que vai gerar dinheiro, lucro para o município. Lógico que isso, no plano ideal, é ótimo. Há uma série de dificuldades. Boa parte dos municípios, infelizmente, acham muito mais fácil, muito mais prático, pagar tudo para uma empresa de resíduos, que vai lá, retira tudo, do que ter que administrar esse tipo de mão de obra, que é, primeiro, inconstante, volátil, uma mão de obra que está acostumada a trabalhar de forma absolutamente independente a hora que ela quer. Então, existe uma série de dificuldades práticas, mas que a política nacional, ao mesmo tempo em que ela dá as diretrizes, ela fornece, e isso é importante, ela fornece benefícios para quem conseguir encampar e tratar e coordenar essa mão de obra. Isso é extremamente importante. Outro problema que é a logística reversa. Foi falado aqui pela Reze, mas é o seguinte: mesma situação no resíduos sólidos. Logística reversa, foi citado todos aqueles produtos que são classificados pela lei, lâmpadas, eletroeletrônicos, embalagens, pneus, todos aqueles produtos que possam ser retirados, que são identificados como produtos que quem introduz ele na sociedade tem a obrigação legal de retirá-los. E
O artigo 33, parágrafo 7º, a lei traz a mesma questão dos resíduos sólidos. Ou seja, se o titular do serviço de saneamento, no caso o município, se ele faz a retirada de todas essas embalagens, lâmpadas, pneus do município, ele tem a obrigação, as ações do poder público serão devidamente remuneradas, ou seja, ele tem a obrigação legal de cobrar dessas empresas, ou de ter uma remuneração dessas empresas pelo resíduo que ele está gerando. Isso não é fácil também. Na teoria é interessante, mas na prática é difícil de aplicação, mas nós estamos construindo como aplicar isso. Por que eu digo? Hoje o melhor exemplo considerado, todo mundo propaga, o melhor exemplo de logística reversa no Brasil chama-se Reciclanip. É uma associação de grandes fabricantes de pneus que fazem acordos setoriais, lindos no papel, mas de forma absolutamente leonina. Por que eu digo leonina? Porque a obrigação legal seria o fabricante, o importador, o revendedor, ir em cada local onde o pneu é destinado, lojas, borracharias, retirar esse pneu, transportar e dar a destinação adequada. Como é que funciona esse acordo setorial de logística reversa, que hoje é considerado um dos melhores do país? Simplesmente, eles obrigam o município, e esse é o acordo setorial que a gente tem, o Ministério Público está acompanhando para tentar reverter, eles obrigam o município a fazer toda a coleta, fazer toda a armazenagem desse pneu, e eles vêm num ponto determinado e recolhem. Só que o município fica com o ônus de recolher, de armazenar adequadamente, porque pneu é um problema de saúde pública se ele fica ao ar livre, e em municípios muito pequenos, ela demora meses para vir pegar, porque não tem volume suficiente. Então, é um ponto que precisa ser tratado. Dificilmente conseguiria se resolver isso pelos municípios. O ano passado nós tivemos uma série de eventos com a Associação Paulista de Municípios para tentar engajar a Associação Paulista de Municípios juntamente com o Ministério Público para tentar reverter essa lógica, porque individualmente é muito difícil. E por que é muito difícil? Porque a Reciclanip ela tem o seguinte discurso: eu recolho todos os pneus que são colocados à minha disposição, independente de eu ter, dos associados, que são os grandes fabricantes, terem importado e terem vendido. Ou seja, se aparecer um pneu chinês aqui, eu pego, mas eu não sou obrigado a recolhê-lo individualmente. Então, esse é um discurso que eles utilizam. Bom, o que nos parece, falando tudo isso, é que a gente tem aparentemente uma crise nessa gestão dos recursos hídricos, né? Ou seja, nós temos uma mudança cultural que nos remete a uma crise. Ou seja, as pessoas normalmente têm uma certa perspexidade, né, em olhar e falar assim: pô, mas por que ninguém fazia isso antes? Por que isso não era feito antes? Né? E a crise, ela é sempre aí uma situação de renovação de antigas regras e equilíbrios. Toda vez que eu tenho uma situação de crise, abre aspas, eu tenho uma reestruturação das regras e a tendência a obter um novo equilíbrio. E uma frase que eu gosto muito de uma professora da USP, Odete Medawar, que ela diz assim, que as crises constituem oportunidades de mudança dos sistemas humanos. É na medida em que há crises dos modos de raciocínio assentados que surgem as possibilidades de mudança. Ou seja, nós temos que identificar esse processo que nós temos hoje, abre aspas, de crise na gestão dos resíduos, para encontrar as possibilidades de mudança, né? Parafraseando aí um exemplo que o Carlos disse no início da sua fala, lá da brincadeira do otimista, do pessimista dos sapatos, eu vou usar um outro exemplo que me veio à cabeça, que eram assim, 2 irmãos pediram algo de Natal para o Papai Noel, né? Um otimista e um pessimista. Chegou no dia da entrega dos presentes, um irmão ganhou uma bicicleta e o outro ganhou um balde cheio de estrume de cavalo. O pessimista, o irmão que ganhou a bicicleta, falou assim: pô, uma bicicleta? Eu vou cair, eu vou precisar de um capacete, eu não sei andar, eu preciso de rodinha. O otimista olhou o balde de estrume de cavalo e falou assim: opa, ganhei um cavalo.
a visão de que cada um tem sobre um determinado problema se reflete na oportunidade de mudança que nós vemos. Eu quero dizer com isso que a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos é, sim, para o Executivo Municipal, uma grande oportunidade de criar meios, primeiro, de arrecadar efetivamente com o custo do serviço. Isso é uma obrigação legal. De diminuir o custo que ele tem com o serviço, na medida em que a própria lei obriga que ele cobre daqueles geradores o custo do serviço. E aí eu queria, para encerrar, falar um pouco da lei de responsabilidade fiscal. E aqui eu quero falar, nós estamos aqui num evento em que há prefeitos e há vereadores. A lei de responsabilidade fiscal ela é muitas vezes vista de uma forma deturpada como uma lei que se aplica única e exclusivamente ao gestor, portanto ao executivo, ao prefeito. E esquecem-se os vereadores que eles também estão sobre o manto de responsabilidade dessa lei. Portanto, eles têm uma obrigação legal para com essa lei. Dentro daquele sistema, daquela divisão de poder que eu falei lá no início, o que nós temos? Nós temos que, quando eu vou criar um processo de arrecadação do município, o prefeito encaminha a lei, e essa lei passa sobre o crivo do legislativo municipal. E isso quer dizer que, se aquela determinação de aumento, a criação de uma nova forma de arrecadação, ela é uma obrigação do gestor municipal, o legislativo só pode negá-la, aí Amarildo talvez sirva para você, o gestor municipal, o legislativo municipal, melhor dizendo, só pode negar desde que ele fundamente o seu voto. Porque 9-0, como ocorreu em Corderópolis, sem qualquer justificativa, utilizando-se o legislativo, né, de um voto secreto muitas vezes, sem justificativa nominal, do porquê ele está negando aquela obrigação arrecadatória do município, o legislativo, e aí individualmente cada um dos vereadores, vai incidir no seguinte: primeiro, a mesma coisa, o mesmo raciocínio para o prefeito vai valer para o vereador. Primeiro, ele está ocorrendo uma renúncia, na medida em que está ocorrendo ou uma anistia, ou uma remissão, ou subsídio, ou concessão de isenção em caráter não geral. Eu estou gerando uma isenção para quem tem a obrigação de pagar sem fundamentação, sem lei adequada. E isso não é, e aí vem a lógica, eu trabalho bastante em município pequeno, isso é um processo que faz parte da política, não é, abre aspas, uma picuinha local. Isso é uma obrigação legislativa individual de cada um dos vereadores. Portanto, eu não tenho, abre aspas, discricionariedade legislativa para votar. Eu posso votar contra, não estou dizendo aqui que o promotor está dizendo que o vereador é sempre obrigado a concordar com o projeto do prefeito. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, se você for contra, você pode ser contra pelos fundamentos, não pela existência da própria lei, mas pelos fundamentos que levaram àquela lei. Por exemplo, forma de cálculo, forma de cobrança. Você pode trabalhar com a metodologia de implementação da lei, mas não com a essência da lei em si. Porque se você for contra a essência da lei em si, você está diretamente implicando na obtenção de renúncia fiscal. Você está abrindo mão de arrecadação do município. E isso é corresponsabilidade legislativo-executivo. Em relação também à questão de proibição de geração de despesa não autorizada. Se a lei fala, é obrigação do gestor municipal cobrar do gerador do resíduo aquele resíduo que está sendo produzido, eu não faço isso, eu estou gerando uma despesa não autorizada. Portanto, eu estou infringindo a lei de responsabilidade fiscal. Formas de punição, Código Penal, o decreto 1079, que define os crimes de responsabilidade, o decreto-lei 2001, que é a responsabilidade de prefeitos e vereadores também, e a própria lei de responsabilidade fiscal que eu estou citando. Ou seja, isso não é uma questão de disputa política interna do município. Para concluir, os municípios, né, o que ocorre, e foi falado agora, não lembro por qual dos meus antecessores,
A dificuldade que os municípios pequenos têm de impor adequadamente a sua arrecadação está diretamente relacionada à postura populista, seja do Legislativo Municipal, seja do Executivo Municipal. Existe uma constante nos municípios, e a gente acompanha vários, em que, por questões populistas, não se aumenta a tarifa de água, não se refaz cálculos de valor de IPTU, não se implanta a questão da iluminação pública. Na questão da água, eu não vou citar o nome do município aqui, mas um dos municípios que nós acompanhamos, um hidrômetro de medição, ele tem uma vida útil em torno de 5 a 6 anos, ele começa a perder boa parte da sua eficiência. Um município que nós cuidamos aqui da região, num levantamento, nós descobrimos que fazia 20 anos que não se trocavam os hidrômetros do município. O que está acontecendo com esse município? Ele está abrindo mão de receita. Ao não implantar a hidrometração, ele está abrindo mão de receita. Por quê? Porque se ele trocar os hidrômetros adequadamente, o que acontece com a conta de todo mundo? Ela sobe, mas ela sobe em valor? Não, ela sobe em volume medido. O que quem está gerando tem que a obrigação de pagar. Mas isso não é popular. Então, nós precisamos, e isso é um trabalho conjunto do Executivo e do Legislativo Municipal, sair dessa mesmice de populismo, de usar o dinheiro coletivo em benefício de troca de votos futuros. Eu não aprovo a lei de iluminação pública no determinado município, porque isso vai aumentar o custo. Não interessa, o custo ele existe, ele tem que ser partilhado entre todos. Essa é uma obrigação legal de todos. Obrigado. Obrigado.